Boa noite a todos. Estamos iniciando agora a palestra, com muito carinho, a nossa conversa sobre o equilíbrio nos relacionamentos. Então eu vou aguardando aqui alguns minutinhos. Enquanto isso, nós vamos fazendo uma leitura introdutória. E é uma alegria para mim estar fazendo essa primeira fala, né, na Casa Espírita Luz de Jesus. E agradeço a pessoa do Marcos, a quem entrou em contato comigo, para que a gente pudesse então fazer essa fala. Primeiramente, então, lembrar vocês que todas as quintas-feiras, nesse horário, né, são os encontros online. Muito bem. Boa noite. Vamos começar então com uma leitura do livro Os Dois Maiores Amores, de Francisco Cândido Xavier, que trata do seguinte: Notícias para Jesus. Senhor Jesus, se me consentes, quero comunicar-te que a terra continua construindo o teu reino em toda parte. Mencionastes moradas diferentes, sustentadas por Deus nos céus profundos. E os homens voam dominando o espaço, procurando entender a vida noutros mundos. Aliviaste a dor do socorro aos enfermos. E o hospital, seguindo-te hoje em dia, além da intervenção operatória, fez a vacina, o soro, a anestesia. Ensinaste o perdão por vida e segurança, e a ciência atual demonstra claramente que a presença do ódio em qualquer fase é peçonha mortal envenenando a mente. Disseste que a verdade nos liberta pelo conhecimento da razão, e hoje sabemos que a pessoa é livre tanto quanto se ajuste à obrigação. No mesmo abraço uniste as criaturas, jamais diferenciando os crentes dos ateus, e agora os templos que te honorificam buscam a mesma fé, o mesmo Deus. Corrige-nos os erros que ainda temos, na generosa luz com que nos guias. Ansiamos viver fraternalmente na bênção todos os dias. Grande é o progresso com que nos amparas. Entretanto, concede-nos, Senhor, a fim de sermos sempre mais felizes, a força da humildade e a prática do amor. De Maria Dolores. Então eu convido todos vocês a fazerem uma oração comigo, para que Deus, Pai de amor e bondade, olhe por nós, seus filhos, que buscam o progresso, que buscam viver em harmonia, mas especialmente, Senhor, que olhe por cada um que esteja passando por uma dificuldade, uma desilusão, uma desesperança. Olhe também por aqueles a quem não te conhece. E juntos aqui conectados através desta palestra online, que possamos unir pequenas luzes que emanam de cada casa, de cada um que aqui está, neste momento ou na hora que os irmãos forem assistir também esta conversa. Que possam todos da humanidade ver o amor de Jesus na prática dos seus ensinamentos e que possamos buscar o tão sonhado equilíbrio nos relacionamentos aos quais temos com o cônjuge, com os filhos, com os pais, no trabalho e na nossa vida social. Que assim seja. Então eu fiz um mapa mental aqui para me
ajudar a organizar e para que a gente possa ter um norte baseando a nossa conversa nos preceitos da doutrina espírita, especialmente no Livro dos Espíritos. Então, nós falaremos um pouquinho das leis morais, falaremos também de um texto da Revista Espírita de Janeiro, frações do texto, sobre algumas questões do livro dos Espíritos também, as quais eu vou nomear como 262, 967 e a 922, principalmente, para a gente concluir a fala de hoje à noite. Vocês podem ir fazendo algumas considerações e até o término, se tiver alguma pergunta que eu possa, responder, que eu consiga, com o conhecimento, tirar essa dúvida, senão a gente vai pedir um tempinho e daí a gente vai colocando nos comentários aí, então, dessa conversa. Para que a gente fale do equilíbrio nas relações, nos relacionamentos, eu escolhi a lei do progresso para partir como um norte. E então, por que a lei do progresso? Porque todos nós estamos inseridos nesse processo em que ontem nós éramos menos desenvolvidos. E amanhã nós vamos olhar para hoje e vamos dizer, nossa, como é que eu fazia aquelas coisas dentro de casa lá em 2021? Como é que suportaram viver comigo em 2021? Porque o progresso nos permite para que amanhã nós estejamos bem, mais experientes do que hoje, porque nós vamos passando por situações uma atrás da outra, aquelas as quais nós concordamos, como fala a questão 262, a questão 262. Como pode o espírito solicitar, ainda na sua origem, como simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, nós começamos a escolher algumas provas desde o início em que nós não sabemos direito como vai ser, mas com o apoio do nosso anjo guardião, nós vamos ter a condução, nós vamos ter o suporte de toda uma equipe espiritual que nos assiste para que a gente complete as provas. Mas eu gosto de colocar uma comparação que eu já escutei a Biba falando uma vez, que é mais ou menos assim. Nós, simples e ignorantes, nós não conseguimos planejar, por exemplo, toda a existência. Mas, junto com esses espíritos protetores, nós fazemos como? Nos é imposto, diante das nossas necessidades, ou nos é aconselhado e em comum acordo nós definimos, por exemplo, que a viagem na Terra vai ser daqui até Curitiba. Então, o que nos é possível de ser feito? Que a gente pare no acostamento, que a gente fique olhando a paisagem, ou que a gente entre no carro e avance 100, 200 quilômetros, mas não todos os 400. Então, essa trajetória daqui a Curitiba, ela sim é auxiliada para que a gente saiba que norte pegar. Mas o desempenho nosso na jornada, e que é permeado pelos nossos relacionamentos, esse sim é feito de acordo com o meu livre-arbítrio, em que eu me acelero nesse processo ou eu vou indo numa tocada andando 10 quilômetros por dia, Então, como simples e ignorantes, na questão 262, os espíritos vão nos dizer,
Sim, é possível que vocês escolham quais as provas que vocês vão passar nesse trajeto, mas com um suporte, com o professor pegando na nossa mão para nós aprendermos a fazer, por exemplo, o abecedário. E o que tudo isso tem a ver com o equilíbrio nas nossas relações? Que assim como eu tenho o livre-arbítrio de ir na velocidade que eu quiser, né, dando importância para a lavoura que eu vou observar ou para o carro que está na frente, então, ou eu vou ficar parando de posto de gasolina em posto de gasolina, ou eu vou escolher parar em determinado posto ali mais em São Mateus do Sul. Então, essa definição eu tenho o livre-arbítrio. E assim como eu tenho o livre-arbítrio, os colegas de trabalho também têm os seus. Assim como o cônjuge também tem o seu. Assim como os filhos, à medida que eles se tornam adultos, também terão os teus. E o que acontece com nós, seres humanos? Nós temos muita dificuldade de lidar com o progresso ou julgar como a falta do progresso do espírito ao qual a gente convive no dia a dia. Então, por isso, escolhi essa lei para a gente conversar na noite de hoje. Então, o que é a lei do progresso? É a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Então, se você fica curioso em saber como é essa lei do progresso, uma dica também é abrir o Livro dos Espíritos, lá na parte da conclusão, que você vai se encher de esperança de que o progresso é praticamente imposto a cada um de nós e que nós todos vamos trabalhando firme. E mesmo que a gente der uma emperradinha, vem às vezes algumas situações tempestuosas para que a gente se obrigue a progredir mais. Muito bem. E dentro desta ideia do progresso, no Espiritismo é o sentido de perfeição e aperfeiçoamento. Então, nós temos um quadro de evolução espiritual em que cada um de nós é mais ou menos desenvolvido. Então, nós temos uma relação de desenvolvimento das nossas aquisições morais, vamos dizer assim, que nos ajudam enquanto espírito irmos evoluindo pouco a pouco. Esta relação, a gente pode imaginar uma seta de 0 a 10, que vai da animalidade para a angelitude. Nas nossas relações, nós gostaríamos de sempre nos relacionar com pessoas que pensam mais ou menos como nós, que agem mais ou menos como nós, que tem determinados gostos como nós, porque a gente parte de um princípio de que o nosso pensamento é o que é o mais correto. Porém, nem sempre é assim. E nós, então, vamos migrando na escala evolutiva da animalidade para a angelitude, de acordo com o peso que nós damos para a materialidade, e vamos sentindo na pele a lei de causa e efeito. Partimos ignorantes e vamos levando, mais ou menos da vida, a lei de olho por olho, dente por dente. Assim a gente começa a aprender a viver em grupos de relacionamento.
E nesse contexto, nós identificamos que nós podemos ir um pouco além. Mas às vezes, ao invés de nós nos esforçarmos para apressar o bonde de nós mesmos, nós começamos a olhar ao redor e julgar aqueles que convivem conosco como indo muito devagar, como não acredito que fulano ainda faz desta forma, como que o meu pai e minha mãe fizeram desse jeito comigo, eles são o culpado de ter isso ou ter aquilo. E nós então começamos a arrumar defeitos nesta escala evolutiva para aqueles aos quais a gente convive junto. Porque assim, aquela dor de pensar que a gente que vai ter que se esforçar para o nosso melhoramento, ela parece ser amenizada, né? Então, quando o Espiritismo vem e nos diz, olha, todo mundo vai sair daqui e vai chegar lá. Ele não diz quanto tempo que nós vamos levar a essa viagem, né? Se é uma vida, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1000. E assim é o livre-arbítrio daqueles que convivem conosco. Então, uma das dicas, né, nossas e resultados do nosso estudo é o quê? Para que a gente tenha um grau de tolerância para com o outro, né, muito maior do que a gente tenha conosco mesmo. Porque sabendo que nós estamos também nesse trajeto, não adianta eu querer apressar o progresso daquele ao qual eu convivo, porque isso não depende de mim, certo? Quanto mais a gente vai avançando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais nós conseguimos ir sentindo o efeito da espiritualidade sobre o nosso dia a dia, da lei do amor. Porque eu costumo dizer o seguinte, para quando a gente está ainda na fase 0, 1, 2, 3, falar sobre amor, sobre dar de forma amorosa para o outro, receber e dar o amor, isso parece uma comparação como se eu dissesse, eu tenho asas, eu vou voar, voa também. A pessoa diz assim, olha que sem noção, como que ela consegue dar amor? Ela tá querendo alguma coisa em troca. Por quê? Porque a lei básica desta fase mais perto da animalidade é a lei da ação e reação. Tá dando porque tá querendo algo em troca. Então, às vezes, nós convivemos com pessoas assim, que somos nós mesmos, né? E que muitas vezes eu penso assim, nossa, mas será que pode estar acontecendo isso? Mas é demais para mim. Eu não consigo dar conta de devolver isto. Ou eu dou demais o amor e a pessoa não consegue ter a gratidão para comigo. E eu digo assim, eu não queria nada em troca não, mas dentro de mim tá. Nossa, que ingrato que é o meu cônjuge, que ingrata que é minha esposa, que ingrato que é meu esposo. Eu dou tudo para ele, eu faço tudo, eu limpo, e ele nem dá um agradecimento. Mas não, como as nossas concepções morais, elas são diferentes, porque é de acordo com essa evolução, é mais assim, essa lente não consegue olhar do mesmo jeito que a outra lente. E quando nós entendemos que isso ocorre em todos os níveis de relacionamento, fica muito mais fácil de que a gente consiga ter um equilíbrio dos nossos relacionamentos, em que eu exijo muito do meu auto-melhoramento e exijo 0 do melhoramento do meu próximo. Só que assim nós não sabemos fazer de um dia para o outro. E isso é que exige a gente sentar, estudar, nos inscrevermos em grupos espíritas de estudo ou
de outra religião, em estudos do Evangelho, que a gente se inscreva em cursos de autoconhecimento, que nós busquemos fontes para que a gente se nutra de conhecimento, para que a gente consiga ir mais para o eu espiritual, que não quer dizer espírita, né? Mas a espiritualidade em si, ela é intrínseca do ser humano, independente da religião e ou mesmo que esse cidadão não escolha religião nenhuma para seguir. E ainda nós vamos ter o rol de conhecimento. Então, uma saída para que a gente tenha muito melhor, lide muito melhor com as intempéries nos relacionamentos e busque esse equilíbrio, é ter conhecimento. Então, por exemplo, ler um livro sobre como é o cérebro do homem e como é o cérebro da mulher. Eu sou da área da fisioterapia e estudo neuroanatomia, neurofisiologia. E esse foi um livro muito bom que eu li há muito tempo atrás, porque ele falava assim, ó, o cérebro do homem pensa assim, assim, assim. O cérebro da mulher pensa assim, assim, assim. E esse conhecimento faz com que eu não obrigue mentalmente o meu esposo a agir de determinada forma, porque a cabeça dele não consegue pensar daquele jeito, aquilo é biológico. E assim mesmo eu digo, na TPM, amor, você não me pergunte isso, isso e isso. Aí ele pede só para que eu fique num quarto que tenha a porta que passe um pedaço de pizza por baixo, porque daí ele já joga um pedaço de pizza ou um pedaço de uma barra de chocolate, aí eu já fico mais tranquila. Mas ele já respeita e a gente não vai fazer, por exemplo, discussão de casal, de relacionamento, discutir o relacionamento, né? Na TPM, porque eu brinco, eu tenho vontade de te matar na TPM. Então, a mesma brincadeira, ela tem peso diferente numa fase ou na outra. Quando a gente conhece ciclo menstrual, quando a gente conhece como pensa o cérebro do homem e da mulher, é mais fácil de conviver. E um vai pegando a tocada do outro. Então, já entrando no relacionamento de casal, quando não existe um homem pronto, como ele diz, e uma mulher pronta para esse relacionamento. Esse ajuste, ele é feito no caminhar. Então, às vezes a gente tá sozinho, né? De repente alguém aí que tá assistindo tá desesperançoso, terminou um relacionamento, né? Não encontra ninguém pra ficar junto, que seja parceiro, que seja isso. Aquela pessoa utópica dos filmes, ela não aparece e permanece daquele jeito. Por quê? Porque é no caminhar que a gente aprende a caminhar. E é nessa troca, nessa lei, que é a lei do amor, em que eu cedo espaço para que o outro tenha vez e o outro cede espaço para que eu tenha vez. E esse ajuste, ele não ocorre assim instantaneamente. Eu fui ali deixa eu pensar, no boliche, encontrei alguém e essa é a pessoa perfeita para que eu me relacione daqui para frente. Não existe isso. Por quê? Porque nós estamos com experiências diferentes ao longo dessa jornada. E essas experiências diferentes vão fazer com que a gente esteja mais avançado no progresso X e pouco avançado no Y. Muitos de nós é muito avançado intelectualmente e pouco moralmente. Depois, outros são muito avançados moralmente e pouco intelectualmente. Então, esse ajuste, ele vai exigir a lei do equilíbrio, né? Em que, ora eu dou, ora eu recebo. E se a gente está em desajuste com essa lei, os nossos relacionamentos acabam ficando perturbadores. Outra questão que quando a gente vai evoluindo nesse quadro da evolução espiritual é a responsabilidade. Então eu como adulta
devo ter responsabilidades às quais eu devo dar conta. Quando nós estamos ainda com a nossa criança interior mais ferida, nós temos dificuldade de utilizar o senso de responsabilidade adequado para determinada situação. E acabamos sobrecarregando os nossos filhos. Por exemplo, num caso em que um casal vai se separar, né? Então eles vão atrás do advogado e optam por não seguir a caminhada mais junto. Quando eu não tenho o senso de responsabilidade de que aquele homem será sempre o pai daquela criança e eu serei sempre a mãe, a gente acaba tendo um desequilíbrio nesse nosso relacionamento. E quem paga o pato, vamos dizer assim, são as crianças. Porque os problemas desses adultos não estão sendo resolvidos com responsabilidade de adulto. E essa criança começa a entrar no jogo, tá? Da mesma forma é quando ocorrem questões que a gente deixa a razão de lado e age só por emoção. Então também os espíritos vão nos dizer o quê? Nesta lei, nesta desenvoltura de animalidade para angelitude, o senso de razão e sabedoria vão ser essenciais. Depois eu posso colocar uma foto desse quadrinho, então, que é de sucessivas encarnações, a progressão infinita e nunca retroativa, tá? E assim, quanto mais razão e sabedoria temos para agir no nosso dia a dia, com a nossa responsabilidade, mais a gente consegue ir alcançando níveis altos. Mas, Dani, se nós moramos num mundo de provas e expiações, como é que nós vamos ser felizes aqui? A felicidade, na questão 922, os espíritos vão nos dizer o quê? Essa felicidade é relativa ao grau de adiantamento do espírito. Então, nós ainda não conhecendo como é experimentar a felicidade que espíritos mais evoluídos que nós sentem, quando a gente consegue cumprir com alguns quesitos, que vai ser a dica do último slide aqui, quando a gente vai se sentindo cumprindo tais quesitos, que são 3, nós conseguimos ficar bem perto dessa felicidade. E isso, ele é notável e ele é sentido pelo ser, né? Então, vamos imaginar que a gente tenha uma tempestade danada que avassala toda aqui concórdia. Então, derruba-se casas e tudo. Ali, nós vamos estar numa situação de vulnerabilidade, como nós estamos agora em tempos de pandemia. Dentro da nossa casa, esse vai ser um problema maior. E quando há esse problema maior, eu abro mão de coisas que são mais da animalidade para que eu desenvolva mais habilidades do meu espírito, da minha moral. E é isso que vai nos fazendo nos melhorarmos. Então, o que nós estamos vendo, né? Dentro de uma tempestade que está acontecendo conosco, esta guerra invisível contra a Covid e todas as questões que estão envolvendo esse vírus e as implicações na saúde, nós estamos nesse limiar de vida e morte. E muitos de nós estamos fazendo uma retomada das nossas relações. E as verdades, elas estão mais vindo à tona. Por quê? Porque não é fácil sustentar um relacionamento quando este não está tendo esta troca almejada, né? E aí, então, a felicidade, ela fica em caixa, né? Eles dizem, será que eu vou optar por viver o resto da minha vida desta forma? Neste trabalho, neste grupo de relacionamento, neste casamento? E muitas vezes nós estamos sendo forçados
a arcar com as responsabilidades das nossas escolhas. E isto é o que vai nos ajudar, provavelmente, dentre inúmeras outras coisas, a nos auto-melhorarmos. E aí, então, essa felicidade vai ser colocada o quê? Ela vai precisar ser colocada em xeque o equilíbrio de 3 pilares. Então, o que na questão 922 vai ser nos explicado? A felicidade terrestre vai ter um norte, enquanto as questões materiais é a posse do necessário. E quanto às questões morais, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Se vocês quiserem ler toda essa questão, ela é bem curtinha, é a 922. Então, o que os espíritos vêm nos alertar? Que quando eu estou numa tocada, que eu fico muito presa ao material, eu não consigo ter uma boa desenvoltura na minha vida e nos meus relacionamentos também. Agora, quando eu sinto que eu tenho a posse do necessário para os sonhos, para os avanços que eu desejo ter, aquilo já me deixa tranquilo. E o que eu tenho a mais do que o necessário, eu usufruo dele para fazer a minha missão. Eu consigo, se eu sou dono de uma grande empresa, por exemplo, eu consigo contratar funcionários direitinho pelas regras que devem ser contratados, sem explorar ninguém. Eu consigo fazer com que essa empresa cresça e vire 2, 3, 4. Eu consigo arcar com a minha responsabilidade para com os meus filhos, aos quais eu planejei que eu traria para a Terra, e aí que eles pudessem ter uma escola, uma educação, porque às vezes o que estava faltando na evolução deles era a parte intelectual. Então eu consigo contratar uma escola muito boa e pagar por ela, né? Então assim, quanto mais eu tenho noção da posse do necessário e vejo que o supérfluo eu posso investir em algo maior para fazer o meu movimento de vida, eu não fico avarento mesmo tendo muito dinheiro muitas vezes. Que aí que tá a questão. Jesus não veio dizer que não tem que ganhar dinheiro, que não tem que fazer nada, mas é o quanto eu estou apegado a este valor. É o quanto eu estou grudado nesse material. Porque nós vamos encontrar muitos de nós muito pobrezinhos e extremamente avarentos, assim como muito ricos e extremamente avarentos. E vamos encontrar pobrezinhos bem humildes mesmo, de condições financeiras, muito abundante. E ricos, muito abundantes. Então, não é em relação ao quanto se tem a posse do necessário, mas quais são as atribuições que nós estamos fazendo com este material em que nos chega às mãos. A consciência tranquila, que é o outro item, né? Que é uma aquisição moral, ela está, não é uma aquisição moral, ela está totalmente relacionada com a nossa moral, ela vai ser de acordo com o adiantamento de cada um de nós, na nossa vida e onde estamos inseridos, né? Então, muitas vezes nós falamos assim, como que o fulano dorme fazendo tudo isso que ele faz? Né? Às vezes a gente fala do próprio marido, ou do próprio chefe, ou do próprio vizinho. Como que ele dorme? E por que ele dorme? Porque aquelas atividades que X, Y, Z exercem não ferem a tranquilidade da consciência dele. Agora, o que os espíritos nos falam? Quanto mais conhecereis, mais lhes serão cobrados. Então, quando a gente encara, conhecer frente a frente os valores morais, as leis morais, as quais eu gosto muito de falar nas falas, né, e que eu tento ler, rabiscar, aprender, quanto mais eu me esforço para conhecer,
mais responsabilidade eu tenho para que a minha consciência fique tranquila com as ações que eu faço no dia a dia, né? E aí, então, mais uma questão é a fé no futuro, né? A fé no futuro é atender a todas as orientações, ou parte delas, que estão no capítulo 7, que é o Cristo Consolador, né? Deixa eu só ver se eu tô certa, acho que é o 6. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Então, se vocês nunca leram, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 vai trazer sobre o jugo leve, sobre o Consolador prometido, sobre o advento do Espírito de verdade. Então, eu gosto muito, e principalmente nesta fase em que estamos, para que a gente consiga ter essa fé no futuro e que a gente consiga estar com o nosso equilíbrio na alma. Essa é uma leitura maravilhosa para vocês fazerem. É um capítulo bem curtinho, em que os Espíritos vão nos dizer: tudo vai ficar bem. Tenha fé. A fé move montanhas, né? Acredite. Por quê? Porque Jesus optou por vir nos ensinar, e ele, para que ele não ficasse aquela coisa assim só sublime, aquela coisa assim da beatificação, ele encarnou no meio de nós. Ele vivenciou experiências terrenas. E ele que vai nos dizer, né? Acredite no Pai que está no céu, que é justo e bom. Não, ele não fala só justo e bom. Os Espíritos falam que é Deus soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, tudo o que nós estamos passando, onde nós nascemos, a família aos quais nós estamos inseridos, está certo para nós. Digamos sim para tudo isso. Porque só assim que a gente consegue olhar para a nossa atividade frente ao dia a dia. Para a nossa atividade frente aos nossos relacionamentos. E a fé no futuro, ela vai além. Ela diz: ajoelha e ora. Ora pelos outros, mas ora por ti também. Então, cada um de nós temos várias formas de desenvolver essa fé no futuro. Uma delas é através da filosofia espírita, né? Então, no capítulo de conclusão do Livro dos Espíritos, vai ter uma frase escrita assim: no apelo, a força do Espiritismo está no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Não há nele um místico. Não há espaço para alegorias suscetíveis às falsas interpretações. Então, eu gosto muito de conversar quando encontro alguém que diz assim: ai, que legal, né? Você é espírita e tal. E aí, então, vem, às vezes, uma questão mística por trás disso. E eu gosto muito de citar nas falas, e principalmente, não vai dar tempo da gente falar tudo que eu pensei, mas principalmente nas questões de que o cunho do espiritismo, né, o tripé, né, é estar baseado, então, como ciência, religião e filosofia. Então, quando nós trazemos isso para a prática diária, é possível que nós consigamos associar, né, esta fórmula da felicidade, ao qual a gente tinha no quadro branco, ali no GEAC, onde a gente estuda, né, que é o Grupo Espírita Allan Kardec, e tá lá, que é uma fórmula da felicidade. A posse do necessário, né, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Quando a gente perde a fé, a gente perde um brilho no olhar. Então, a fé, e vocês devem pensar assim, muitas vezes a nossa mãe é a pessoa que tem mais fé que a gente conhece.
E fé de mãe é forte, né? Às vezes aquela ajoelhada e dizer assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo melhorar o relacionamento com o meu filho. Eu não consigo mais olhar para a cara do meu chefe. Eu não consigo mais trabalhar nessa equipe que eu estou inserida. Eu não consigo mais. Ajoelha e ora a Deus. E diz assim, por favor, me ampara, porque eu não estou conseguindo fazer diferente. Né? Então, toda esse processo de progresso de cada um de nós exige um processo de humildade para que a gente olhe para as nossas relações e não ache que nós somos os certos e o chefe é o errado, a equipe é errada, o filho é o errado, o marido é o errado. Nós precisamos olhar para isso como que eu, Dani, posso me melhorar, né? E aí, então, resumindo, né? A busca pela espiritualidade é um caminho, a leitura e a prática da lei do amor que cura, não do amor que adoece, que é aquele que a gente só fica repetindo os padrões sem fazer algo diferente, o conhecimento através do estudo, a responsabilidade de eu agir como adulta Dani, né? E cada um de vocês como adulto Marcos, a adulta Claudete, a adulta Cleide, a adulta Patrícia, a adulta Inês, que eu tô vendo aqui, a adulta Dercy, Lúcia, né? Rosana. Cada um de nós temos que agir com a razão também nas nossas relações. Isso nos aproxima de uma evolução, tá? E a sabedoria que a gente adquire da nossa árvore genealógica, essa sabedoria que vem, né, da bisavó, da avó, da mãe, mas dando um tom diferente, que é o tom da missão de vida da Dani. E isso não é só repetindo o mesmo padrão, é também revendo o que nós podemos fazer diferente. Qual parte da família do meu esposo e do jeito dele eu posso adotar para mim? Qual parte que ele pode adotar para ele? Porque nós temos uma mania muito feia de achar que nós e as nossas famílias de origem é que são as mais certas, as mais adequadas. E que a família, às vezes, do cônjuge, a família do vizinho, a família do colega de trabalho, é tudo errado. O jeito que ele cria o filho é errado, o jeito que ele faz é errado. E isso interfere muito nos nossos relacionamentos. Né? Deixa eu colar aqui para eu ver que horas são. Ok, estamos em tempo ainda. Para a gente fazer a última parte. Então, eu vou trazer aqui um trechinho da comunicação da Revista Espírita de 1863, a Lei do Progresso. Então, uma frase: com efeito, toda formação é o produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Para a gente lembrar que existe a lei de causa e efeito. Então, se eu estou trabalhando no meu auto-melhoramento para que eu tenha mais tranquilidade no meu dia a dia, o efeito vai acontecer. Mas eu preciso trabalhar incessantemente. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos a uma momentânea perturbação. Então, toda vez que nós tivermos conflitos no nosso relacionamento, é ali que está a semente para uma mudança para melhor. Enquanto o mar está calmo, ninguém pensa em outras formas
de navegar naquele mar. E quando o mar está agitado, ali é que está o nosso desafio. E é ali que a gente cresce, né? Então eu não falo isso com base somente nas coisas que eu leio. A gente acaba falando isso também com base nas experiências que a gente vive, né? Nos anos em que a conta estava boa, estava entrando dinheiro, saindo um pouco mais até do que entrava, muitas vezes, mas tinha como fazer uma reservinha, tá tudo bem. Aí chega a pandemia, logo depois da gente ter feito um gasto bem grande na nossa vida, quem nos conhece sabe, e aí é ali que a gente vê, contando moedinha para pagar a conta de energia. E isso acontece com todos nós. Ora aconteceu com o nosso pai, ora acontece com a gente, ora vai acontecer com nossos filhos. E aí naquele desequilíbrio é que a gente vai se superar. E aí a gente pode fazer como uma fênix. Ir lá e quebrar o bico e ressurgir das cinzas. Essa é a mensagem que eu gostaria de conversar com vocês hoje, para que cada um de vocês, cada um de nós, encontre no nosso íntimo o que eu preciso melhorar em mim. O que eu posso fazer diferente no meu relacionamento amoroso? O que eu posso fazer para o meu progresso? Quais caminhos que eu posso pegar diferente dos caminhos que eu estava pegando até agora e que talvez não estivesse dando tão certo? E fica aqui várias reflexões, várias perguntas para que a gente possa responder, né, de coração para nós mesmos. Porque o que mais importa é o quanto, às vezes, a nossa fala toca a nossa alma. E assim encontrar o tão sonhado equilíbrio nos relacionamentos. Que bom! Obrigada pelas mensagens que vocês estão colocando. Eu convido vocês a fechar os olhos agora e me acompanhar numa prece. Que cada um de nós seja envolvido neste momento por esta força e essa energia amorosa que é Deus. Que a gente possa se deitar no colo da Mãe de Jesus, Maria. Que a gente possa ser afagado no nosso íntimo pelas mãos de Jesus, aquele que aqui veio nos trazer a luz, nos trazer os ensinamentos aos quais os Espíritos depois organizaram para que a gente pudesse conhecer um pouco mais. E neste colinho de Jesus, que nós possamos olhar para o nosso íntimo, abaixar a nossa cabeça, agradecendo ao Pai que tivemos, à Mãe que tivemos, e biologicamente ter sido gerado, em honra à vida que ambos nos deram, nos fortalecermos para que a gente possa se voltar e dar à vida em gratidão a tudo que recebeu, para que a gente possa ver a vida colorida e mudando esta lente, possamos construir relacionamentos melhores na nossa casa, no nosso trabalho, no mundo social, nos relacionamentos aos quais estivermos inseridos.
porque tomando esta força do nosso pai e da nossa mãe e fazendo um pouquinho diferente de cada um deles, ajudaremos na construção do nosso mundo cada vez melhor. Eu peço a Deus que abençoe cada um de nós para uma boa noite de sono, convidando ainda aqueles que quiserem participar dessas palestras online nas quintas-feiras, às 8 da noite, e das outras palestras também, que o pessoal conhece, das outras casas espíritas que ocorrem às segundas, às terças e às quartas à noite. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigada aí ao pessoal da Casa Espírita pelo convite.